No fim, às vezes entra um cliente que a pessoa fala, meu Deus, mais um cliente. Sim. Que desespero. Então, isso também, controlar isso dentro do time é um desafio. A quantidade de horas utilizada, na minha opinião, ela é a informação mais relevante para tomada de decisão. Olá, pessoal! Se você é dono ou dona de agência de marketing digital, desenvolvimento de e-commerce, startup de tecnologia ou Martex, esse episódio é para você. Hoje vamos abrir como era a operação da M3, uma agência focada em implantação e evolução de e-commerce, e como conseguimos escalar de forma rápida sem perder o controle. Pablo, que está aqui do meu lado, vai responder as dúvidas de vocês. Fala pessoal, tenho certeza que vamos trazer diversos insights para vocês e vamos abrir aí a famosa caixa preta da operação. Para contextualizar você que está nos ouvindo, a M3 já tinha atuado com serviços de mídia, SEO e marketing digital, mas nos últimos anos nós nos tornamos uma agência 100% focada em desenvolvimento e evolução de e-commerce e alocação de times dedicados, tendo a Vetex como principal parceira. Pablo, vamos começar do começo, né? Como você estruturava a operação em relação à equipe? Como era feita a distribuição de projetos, né, de gerentes de projetos, desenvolvedores e lideranças técnicas? E de que forma você realizava essa alocação? E, na sua visão, qual é o melhor modelo para organizar o time? Boa, primeiro ponto, né, a gente precisa ter uma visão da capacidade do nosso time. Então, no nosso caso aqui, falando de desenvolvimento, mas serviria, por exemplo, para mídia, para qualquer outro segmento, é ter a quantidade de horas disponíveis dos profissionais alocados naquele projeto em si. No nosso cenário era um pouco mais complexo, porque quando a gente fala de projeto, na teoria ele tem o início, meio e fim, só que na prática a gente tem muitas tarefas que dependem, né, do cliente, que acabava tendo algum tipo de atraso e automaticamente eu tinha uma equipe que trabalhava, né, para mais de um projeto. Então, quando a gente fala de projetos, eu acho que o grande desafio é conseguir encaixar exatamente a sua demanda, a quantidade de projetos versus, né, o time que vão tocar esses projetos. Então, na prática, precisa começar muito bem estruturado desde o orçamento. Então, no orçamento, de fato, a gente precisa ter a quantidade de horas que vamos precisar para aquele projeto e a quantidade de equipe. Então, quais profissionais vamos precisar? Então, vamos precisar de um gerente de projeto, que ele vai ser alocado, por exemplo, 20% do tempo dele, um designer que ele vai ser alocado num período de tempo do projeto, os desenvolvedores, o QA e assim por diante. Então, o primeiro ponto, na proposta precisa ter muito bem alinhado, porque se você erra na proposta, automaticamente em operação você vai ter o problema, porque você vai ter que entregar caso o cliente contratou uma demanda que não estava sendo prevista e tudo mais. Então, tendo essa visibilidade de quantidade de horas e quantidade de projetos, é bater isso com um cronograma de fato, né? E esse cronograma, no nosso caso, muitos gerentes de projeto acabavam executando, em algumas agências de mídia acaba sendo um time de atendimento, que realmente previa ali as fases que dependia da agência e as fases que dependiam do cliente. E com o tempo, né, a gente foi percebendo que, por causa desses atrasos que acabavam acontecendo, numa imigração de e-commerce, por exemplo, eu tenho que migrar o RP do cliente, a integração para a nova plataforma. Essas migrações, geralmente, elas são complexas dependendo do tamanho do cliente. Então, a gente já sabia que, em muitos momentos, aquilo teria um atraso e a gente colocava alguns disclaimers, tanto na proposta e tanto no contrato em si, Sim. avisando que caso o cliente ele atrasasse uma demanda dele, a gente teria, né, o direito de poder recalcular baseado na disponibilidade do nosso time, que esse é um ponto bem importante. Quando a gente fala de projetos recorrentes, acaba sendo muito mais fácil, né? Então, por exemplo, mídia, que é um projeto recorrente, evolução de e-commerce, que era o nosso caso, basicamente era ver o tempo estimado para aquele projeto em si, né? Para aquele serviço. Então, vamos supor, vou fazer uma gestão de mídia, eu gasto 40 horas de uma analista de mídia. Então, eu sei que, por exemplo, um analista de mídia ele vai conseguir atender duas contas. No nosso caso, o time de desenvolvimento, eu vou gastar 80 horas de desenvolvimento, 40 horas. E a quantidade de horas dos outros profissionais também, baseado na disponibilidade. Um ponto que era sempre importante, né? A gente sempre calculou algumas percas ali de tempo, porque existe o processo que é feito com o cliente, então as reuniões que são feitas com o cliente, todos os alinhamentos feitos com o cliente, mas também existe o processo que é feito interno. Então, assim, toda agência ela tem seus rituais, então você tem a sua daily interna, você tem o seu planning interno, então precisa contar com horas também para ter essa gestão interna,
para garantir sempre essa disponibilidade, porque senão você acaba só contabilizando as horas do cliente. Ah, o meu cliente contratou, vou citar o caso ali de mídia, ele tem 40 horas, então um analista de mídia vai atender, por exemplo, 3 clientes, vamos supor, 3, 4 clientes, só que você existe as horas internas que você precisa prever também para que aquele time ele tenha realmente o tempo para poder executar as demandas. E essa validação é importante ter uma ferramenta, né, uma solução de gestão de horas para justamente você metrificar essas tarefas para você sempre validar a disponibilidade do time em si. E você indica alguma ferramenta? Ferramenta existe diversas no mercado, existe desde o Maron Runit, que é bastante simples de utilizar, E o custo baixo e o também? custo baixo também. A ClickUp também é uma solução legal. Algumas agências maiores já utilizam o Gira, mas já é uma solução um pouco mais complexa, tanto para implementar, em tanto para gestão. Mas é legal ter essa ferramenta porque lá você consegue ter de fato as horas que você vai utilizar, as tarefas, e essas tarefas, e é um processo que ele está sempre se retroalimentando, porque com essas estimativas, com essas demandas, você vai conseguir fazer uma proposta melhor e contabilizar melhor. Que eu acho que muitas agências acabam errando por não ter essa gestão. Você não sabe o quanto cobrar e você também não sabe fazer uma melhor proposta, porque se você não tem claro o que seu time vai fazer, seu cliente que está contratando, ele também não tem claro o que vai ser entregue, porque isso Claro. não está detalhado. Então, esse processo, ele precisa estar sempre se retroalimentando para você ajustando, até porque o mercado muda. Um exemplo, no nosso caso, que trabalhava muito com implantação, nós passamos por diversas mudanças de tecnologia. Então, o nosso tempo de implantação ele subia, nosso tempo de implantação ele descia. Uma agência, por exemplo, eu faço, por exemplo, anúncio, faço Google, faço Meta, tenho o TikTok. Então, cada plataforma dessa você vai ter um formato de trabalho específico com tempos específicos. Então, você precisa ter isso bem alinhado para você cada vez mais ter o primeiro o controle e a previsibilidade de entrega, mas você conseguir também fazer bons orçamentos, que é um ponto que é bem importante. Legal. Na parte de orçamento, e até para colocar, por exemplo, dentro da plataforma, eu me lembro bem que a gente tirava um percentual de horas do funcionário, né, alocadas. Por quê? Claro, tem todos os rituais internos, mas também tem o funcionário ir ao banheiro, ele fazer um lanche, né, quando é home office, um porteiro chamou ele, então tem todas essas questões. Então, o colaborador ele trabalha 8 horas diárias, mas a gente faz uma perca para 6 horas e meia. Sim, Porque realmente tem uma perca, né? Isso é real. sim, exato. E esse é um ponto que é bem importante. Quando a gente acaba falando de orçamentos e de previsões, essa perca, ela vai existir. Sim. Então, é o ideal ali, a gente trabalhava ali com 20, em alguns casos até 25%, que ela é importante porque essa perca tem esses cenários que você comentou, mas também existe o cenário também das demandas internas. Sim. Querendo ou não, toda empresa precisa trabalhar para criar também sua cultura. Então, existem os rituais que vai além do trabalho em si, né? Vamos dizer assim, do mão na massa. Então, é importante ter essa perca, e essa perca ela tem que refletir no orçamento, porque por mais que o seu colaborador não está trabalhando, hora cobrada, vamos dizer assim, Sim. mas ela precisa ser cobrada de alguma maneira, porque a agência ela tá, tudo em prol para entregar o melhor para o cliente. Então, essa perca ela é bem importante, porque tem muita agência que faz orçamento e faz as previsões como se o colaborador ele fosse um robô, e ele não é Sim. um robô. Então, essa parte é um item extremamente relevante. E uma virada de chave para a M3 foi implantar os squads dedicados. Sim. Explica um pouco para a galera como que funcionava. Boa. Para quem não sabe o que é um squad dedicado, né? Quando falamos de contas mais enterprise, né, clientes maiores de uma maneira geral, você não vai conseguir ter um time compartilhado. Então, por exemplo, o seu gestor de tráfego, ele não vai fazer, por exemplo, a gestão do cliente A e do cliente B. Geralmente, nesses clientes, você acaba trabalhando com um time dedicado. É um profissional que ele é 100% dedicado. No nosso caso, conforme a gente fazia implantação e evolução de grandes lojas, o cliente está evoluindo a loja o tempo todo, seja para desenvolver uma funcionalidade para reduzir custo, seja uma funcionalidade para aumentar a taxa de conversão, seja um lançamento que vai ser feito. Então, a gente começou a ter profissionais que trabalhavam 100% exclusivo para aqueles clientes. Inclusive, esses profissionais respeitavam, né, os rituais que esse cliente tinha, os feriados que esse cliente tinha, as ações que esse cliente tinha, justamente para ter realmente um time integrado com a cultura do cliente. Nesse cenário era bem bacana porque a gente conseguia juntar o melhor da nossa cultura, o melhor ali da cultura do cliente, que geralmente essas empresas
possui bons processos, e isso também trazia bastante insight para a gente. E o nosso time também ele tinha oportunidade de trabalhar com outros profissionais de outras empresas. Então, automaticamente, a gente conseguia que esses profissionais estavam aprendendo mais também e às vezes até outras áreas que a gente não tinha internamente, que isso também trazia uma maturidade muito grande. E a grande vantagem, olhando como negócio, é que você tem um time que ele é dedicado para um cliente, automaticamente é um ticket médio mais alto, então é diferente de você cobrar um projeto compartilhado, automaticamente né, isso tem um risco, porque se o cliente te arnar, é uma perca de receita maior, mas foi assim que a gente começou a escalar faturamento em si, porque quando a gente, no nosso ticket médio antigo, seria assim, não impossível, mas é muito mais complexo você fechar uma gama de produtos, com uma gama de clientes com ticket médio mais baixo, né? Então, esse modelo para a gente, e muitos clientes exigem, né, esse modelo porque são clientes que necessitam mais, né, uma atenção. Então, é um pouco diferente do modelo mais tradicional, né, de times compartilhados. Legal. E também tem a recorrência, um valor alto, Sim, relativamente alto recorrentemente. e recorrente. Sim, Mais uma dica é para o, claro, o cliente pode sair por N motivos, te arnar. É amarrar isso bem em contrato, pelo sim. menos um aviso prévio de 30 a 60 dias, para você também conseguir realocar a equipe ou, enfim, ter que fazer algum desligamento ou correr atrás de um outro projeto que supra, né, essa equipe. Sim, exato. E aqui tem um ponto que é importante, que como são clientes maiores, existe também a questão da não contratação, e aí cada empresa tem que validar se faz sentido eu ter, porque é muito comum esses clientes maiores quererem contratar seu time baseado num determinado tempo de contrato. Ah, eu fiquei 2 anos com você, eu tenho a possibilidade ou não de poder contratar o time. Então, cada empresa tem que avaliar o que é melhor. A gente não tinha essa cláusula, né? O nosso era a não contratação, não poderia contratar, mas também existe o ponto que quando você consegue encaixar bem um time, geralmente são clientes que você fica por muito tempo, porque você acaba participando da evolução, o time acaba tendo histórico daquele cliente, porque em grandes e-commerce acontece um monte de coisas assim, simultaneamente. Então você pensa que você tem o e-commerce, né? A gente pensa só ali na parte mais simples, né? De comprar e vender. Só que existe uma série de sistemas conectados por trás, se o cliente tem loja física, aí o famoso omnichannel. Então, todo time que está ali ele já tem esse contexto. Então, é mais difícil também o cliente tirar o seu time que já está trabalhando aí 2, 3 anos, evoluindo aquele e-commerce, conhecendo toda a jornada, de contratar um time todo, de ter que explicar tudo de novo, aprender processo e tudo mais. Então, acaba sendo uma vantagem muito grande para a agência. Na M3 a gente tinha ali no início, né, mais projetos do que recorrência, né, Sim, do que evolução, do que squads dedicados. Quando começou a ter mais recorrência, evolução e squad dedicados, os projetos a gente fazia com freela. sim. E por que que você fazia nesse formato com freela do próprio funcionário, né? Boa. Quando a gente fala de muitos projetos e, por exemplo, mídia, quando você inicia um projeto, você tem um período ali do cliente que você demanda de muitas horas. Escalonar time assim, se você tem uma entrada de cliente muito grande, acaba sendo muito difícil, porque, como eu comentei anteriormente, muito depende do tempo do cliente. Então, se a gente, por exemplo, o cliente demora para aprovar, aquilo entra na sua fila e você começa a entrar em desgaste com os clientes, porque por mais que contratualmente você pode usar ali, não, eu posso te reprogramar, mas no final do dia o cliente começa a ficar insatisfeito. Então a nossa estratégia era ter o time 100% para projetos recorrentes, para projetos de evolução, e conversamos com o time internamente, a gente pagava literalmente ali como freela, para pegar esses projetos e fazer fora do horário da agência. Porque para a gente a grande vantagem era, eu não tinha limite de projetos, porque antigamente eu tinha, por exemplo, se eu tenho 3 desenvolvedores que tocam, sei lá, 3 projetos mensais, vamos dizer assim. Nesse caso, eu poderia fechar mais 3 projetos, porque eu tenho essa disponibilidade. A partir desse momento, eu já não tinha mais essa limitação. Então, eu poderia fechar mais projetos, então isso não era um problema comercialmente falando. E você conseguia também, a gente tinha uma parceria muito forte com a Vetex, de pegar projetos para fazer mais rápido, para fazer mais lento. Você tinha mais poder de negociação porque você tinha outros recursos no seu time interno. Então, e a gente não tinha um custo também desse time interno de implantação. Porque se, por exemplo, a gente não fechasse o projeto, esse time teria que ou trabalhar contra a demanda Pra ficar ou ocioso. ficar ocioso. Nesse cenário, não tinha mais esse time ocioso. E quando a gente passou dessa virada de chave de projetos para recorrência,
Foi um período complexo, porque você tá tudo acontecendo simultaneamente, mas foi a decisão mais assertiva que nós tivemos, porque lógico que a gente sempre teve muita meta de vender novos projetos mensalmente falando, todo o planejamento, é, novos clientes, né, de evolução ali, mas não tinha mais essa necessidade de ter que realmente fechar o projeto, porque senão o time ia ficar ocioso ou ia ter que fazer alguma mudança no time. Legal. Uma coisa importante, né, a gente terceirizava esse freela, né, esses projetos para os nossos próprios colaboradores, porque geralmente dev faz freela mesmo por Sim, fora, e a gente não queria trazer pessoas de fora para dentro da operação. Às vezes porque o freela acabava não te entregando aquilo na melhor qualidade, e os nossos colaboradores já eram pessoas de nossa confiança. Então não ia vazar nenhuma informação também que não deveria, né? sim, exato. E além disso, também a gente conseguia manter o nosso padrão de desenvolvimento. Sim. Porque, querendo ou não, cada agência tem o seu padrão, tem o seu processo. A gente conseguia garantir que esses projetos, mesmo na teoria ele sendo ali como freela, a gente conseguia ter a mesma qualidade, que é um ponto que é bem importante. Vou falar agora que a galera deve estar curiosa para saber, né? Entrou 2 clientes squad dedicado, querem 2 devs cada um, ou seja, 4 desenvolvedores full para aqueles projetos. Como você organizava rapidamente a casa, literalmente? Geralmente, assim, o cenário mais ideal, né, é você nunca ter time sobrando, porque quanto mais time sobrando você tem, com certeza a sua margem está sendo pior. Então, e a gente nunca trabalhou com muito essa questão do time sobrando. Aconteceu diversos cenários, né, da gente fechar 4, 5 desenvolvedores dedicados em um projeto, daí automaticamente eu tinha que reorganizar, né, internamente o time. Na prática, o que a gente fazia, a gente pegava, olhava quem seriam os melhores pessoas para esses projetos, isso avaliando perfil, porque às vezes é um cliente que o perfil do desenvolvedor precisa ser mais comunicativo. Tinha a questão nossa do idioma também, né? Às vezes tinha que falar espanhol, tinha que falar inglês. Então a gente pegava esses nomes primeiramente, né, falando, para poder estruturar. Feito isso, a gente olhava quais projetos teriam algum impacto, porque não tem como você tirar 4 pessoas do time, 3, 2, uma, que seja a quantidade, e não ter nenhum impacto. Então a gente olhava quais clientes a gente teria impacto e a gente reajustava para ter o impacto nos clientes que financeiramente fosse menos relevante para a agência. Porque, querendo ou não, é uma decisão que você precisa tomar. Eu tenho uns clientes que pagam X valor, eu tenho clientes que pagam Y valor. Então, toda a estratégia era feita para impactar nos clientes que pagavam menos na agência e automaticamente para conseguir entrar nesse cliente. Mas, e aí tem um ponto que é bem importante, geralmente os clientes que pagam menos são clientes que aquele projeto, aqui no nosso caso, aquele e-commerce, não é a maior prioridade do mundo. Sim. Feito isso, o cliente ele não sentia tanto, porque às vezes o cliente ele tinha um pacote de 30 horas com a gente. Então, 30 horas a gente conseguia encaixar ali no mês e o cliente nem percebia exatamente essa mudança. É lógico que se entrasse 2 clientes nesse cenário, precisando de 8 devs para ontem, geralmente era mais complexo. Isso chegou a acontecer aí Sim. algumas vezes. Mas a gente acabava estruturando isso, tentava deixar o buraco onde tivesse o menor impacto financeiro para a agência e até para poder contratar novas pessoas para poder atender esses clientes. Mas é um desafio, é uma tomada de decisão, mas a gente sempre prevaleceu também olhar o crescimento da agência, porque, como eu falei, assim, se uma agência, se qualquer empresa, na verdade, né, se você tem um time sobrando, ocioso, você está fazendo errado, porque aquele time, você está pagando ele está ocioso. Então, é lógico, né, que você pode ter ali uma quantidade, um percentual de cobertura para uma eventual férias e tudo mais, mas essa empresa já tem que estar no estágio muito maior. Quando a empresa é menor, você tem que trabalhar mesmo ali no 100% de hora Sim. sempre e fazer, né, e conhecer os números da sua agência, da sua empresa, para poder fazer essas mudanças. Porque se você não conhece esses números também, você não sabe o que fazer. Sim. E isso vai acontecer, isso não faz parte, né? Principalmente para quem está buscando crescimento. Legal. E nesse momento você precisa de desenvolvedor rápido, né, de profissional rápido. A gente treinava muitas pessoas, mas quando a gente precisava contratar alguém mais sênior de mercado e rápido, a gente tinha um banco de talentos, ou seja, a gente fazia entrevistas prévias, conhecia as pessoas e quando a gente precisasse, a gente já sabia qual talento a gente gostaria de ter com a gente. Então isso facilitava muito numa hora de contratação rápida, né? Porque quando você contrata rápido, normalmente você contrata errado. Sim, Então é mais fácil você ter um banco de talentos, conhecer esses profissionais, no momento certo você trazer para dentro de casa. sim. E também tinha as indicações, né? Que a gente É. acabava
pedindo indicações internas da nossa própria equipe para poder trazer pessoas ali para o time. Isso era um ponto que funcionava super bem, porque se você tem bons profissionais, geralmente ele vai conhecer boas pessoas, e foi onde que a gente mais conseguia, assim, nesses casos, trazer uma equipe boa também. Ele não vai indicar uma pessoa ruim para trabalhar com ele, né? Exato. Agora falando de lucratividade, né? A gente comentou sobre o Rowan, sobre o Gira, que foi, né, o sistema ali que a gente usou por último. Isso também é importante para metrificar horas do colaborador, como em relação ao projeto, mas também para a lucratividade. Sim. Eu queria que você entrasse um pouco nessas métricas. Boa. Quando a gente fala de lucratividade de agência, existe diversos variáveis, né? Porque dependendo da área da agência, existe muita questão da criatividade, quando a gente fala de design, por exemplo. Quando a gente fala, por exemplo, de um gestor de mídia, de uma maneira geral, você tem toda a parte de estratégia. Nosso time de desenvolvimento também tinha a questão dele conhecer o cenário do cliente para poder efetivamente cobrar as horas em si. E quando a gente fala de lucratividade, se você não tem, querendo ou não, assim, existe muitas agências que falam: eu não gosto de marcar meu colaborador não quer marcar o tempo, ou eu não acho que isso é legal. Só que se você não tem exatamente o tempo que você gasta por cliente, você não consegue tomar decisões inteligentes. Sim. Então, por exemplo, às vezes pode ter aquele cliente que é amigo, que é legal, que é gente boa, elogia a agência, está próximo, mas aquele cliente está consumindo muito mais horas do seu time que talvez aquele outro cliente que não é tão legal, entre aspas, e não é tão gente boa. Então, e aquele cliente que está te dando mais lucro. Então, e você não consegue fazer tomadas de decisões, porque se eu não sei quais clientes estão me dando lucro, eu não consigo fazer uma decisão, por exemplo, eu tiro um cliente, né, eu demito um cliente ruim para trazer um cliente bom, ou eu contrato mais pessoas. Sim. Que é nisso que vira a famosa bola de neve, porque eu tenho um cliente, 1, 2, 3, enfim, a quantidade de clientes que não estão dando lucro, eu tenho uma quantidade de clientes que estão dando lucro, e eu preciso contratar pessoas, porque aqueles clientes que não dão lucro, eles estão pedindo demais da equipe. E aí você contrata mais pessoas, e aí você continua com os clientes que não estão dando lucro, entra mais pessoas no time, e o time começa a inchar. Então, se você não tem assim, esse registro de horas, você não consegue tomar essas decisões, que isso acontece. É lógico que numa agência acaba sendo tudo muito dinâmico. Você tem um atendimento do cliente que, por exemplo, o gerente de projeto, o analista, ele não vai dar play ali exatamente para atender o cliente naquele momento. Mas você consegue ter os macros das tarefas, você consegue ter uma visão melhor. Assim, ela não vai ser 100% assertiva, mas vai ser ali 95% assertivo. Você vai ter a quantidade de horas que você acaba investindo em demandas internas, porque existe muito todo esse trabalho interno, e precisa ver também se esse trabalho não está sendo muito grande. Então, o registro de hora, ele não é só uma métrica para eu saber se meu colaborador está trabalhando. Ele é literalmente para entender a lucratividade por cliente, melhorar as propostas também, porque não adianta sair fechando um monte de projeto errado. A gente, por muito tempo, né, por não demorar a entender esse registro de hora, a gente cobrava propostas muito abaixo do que deveria cobrar, que automaticamente isso refletia em prejuízo, e aí você fica meio que com a gangorra, né? Uma área que dá lucro, uma área que dá prejuízo, e aí no final, se tudo der lucro, tá ok, mas pode acontecer de ser o inverso, né? A área que dá prejuízo, ela puxar muito mais para baixo. Então esse registro de horas, ele tem que ser um mantra para você melhorar processo, melhorar orçamento, melhorar a lucratividade da agência em si, e até então ter tomada de decisões estratégicas, principalmente em relação ao cliente, porque é lógico que nem sempre a gente vai acertar, mas o quanto mais controle você tem da operação é melhor. E principalmente também para fazer alguma mudança no time, se for necessário. Tinha alguma métrica que você acompanhava assim semanalmente, mensalmente? Basicamente, a quantidade de horas que foi contratada por cliente versus o que o time estava utilizando. Então, não precisa ser, por exemplo, eu tenho 10 clientes, e esses 10 clientes eu tenho, sei lá, 1.000 horas, e o quanto próximo, semanalmente, a gente estava próximo dessas horas. Que aí eu consegui identificar os clientes que a gente não estava trabalhando, e isso, querendo ou não, gera uma bandeira vermelha, porque se eu não estou trabalhando para aqueles clientes, o que está acontecendo? O cliente não está demandando, a gente não está fazendo o nosso trabalho, ou o time está trabalhando em outra coisa e não está trabalhando naquele cliente por algum motivo. Então tinha essa métrica que a gente sempre olhava internamente, e no final de tudo, né, a gente olhava para ver se o que a gente estava cobrando certo do cliente era o que realmente foi feito em proposta, porque isso também às vezes acabava acontecendo
de um cliente extrapolar muito o volume de horas. Então, a gente conseguia entender até para renegociar com o cliente se fosse necessário. Falou, cliente, a gente tem 100 horas aqui, mas você estava precisando de muito mais horas, está gastando 200. Para a gente poder esse mesmo padrão, você vai ter que ter um reajuste de contrato, né? E justamente também para ter a capacidade, ter o monitoramento, né, da capacidade do time, ver se o time não estava sobrecarregado ou não, e planejar, né? Conforme a agência ela vai crescendo, planejar, por exemplo, em caso de férias, porque querendo ou não, você vai precisar de ter alguém ali para repor aquela demanda, quantas pessoas você precisa ter mais ou menos nesse alerta. Sim. Então ela dava uma visão mais 360 da operação. Legal. E não adianta você olhar só no macro, por exemplo, o seu departamento financeiro, ele vai te demonstrar uma DRE ali, uma demonstração de resultado de exercício, falando que o lucro da agência foi, por exemplo, de 15%. Se você não olhar detalhe do detalhe, porque Sim. às vezes tem um departamento que está tirando o lucro da empresa, sim. Exatamente. Então, se você olha só o macro, você está se cegando, literalmente. Ou às vezes um cliente está demandando mais, por exemplo, que às vezes um cliente está demandando mais do seu time e o seu time está deixando de atender outros clientes. Então, se você não tem esse controle, é um ponto que você não tem como contabilizar melhor. E até para você entender também se faz sentido, né, você ver o time também, que às vezes o time é muito júnior. Isso também precisa avaliar muito. Eu tenho um time que é muito júnior e está demorando mais nas tarefas. Então, até para você ir calibrando a volumetria ideal, né, de júnior, sênior e pleno, e do time técnico também, né, do time que seria ali líder do projeto. Então, a quantidade de horas utilizada, na minha opinião, ela é a informação mais relevante para tomada de decisão. É lógico que tem muita coisa que dá para buscar para automatizar, então, para o seu time conseguir fazer mais, mas para você chegar nesse processo, você precisa ter o processo bem feito, porque senão você vai otimizar o quê, né? Sim. Agora falando um pouco de hierarquia, entre aspas, né, de time. A gente não gostava muito dessa palavra, porque era bem horizontal, né? A gente tinha os desenvolvedores, designers, gerentes de projeto e tech leads. Quais eram os papéis de gerente de projeto, né, que, enfim, cada agência chama de um nome diferente, atendimento, e quais eram os papéis do tech lead, né? O que era um tech lead? Boa. Quando a gente fala do gerente de projeto, né, ele tem o principal objetivo de garantir que o cronograma, né, daquele cliente, seja ele mensal, seja ele projeto mesmo, né, com início, meio e fim, ele seja cumprido 100% com o êxito. E a comunicação com o cliente, né? Assim, querendo ou não, cada vez mais você está mais próximo do seu cliente, isso vai te trazer uma maior segurança para o cliente, uma melhor contratação. Então, o gerente de projeto, ele era basicamente, né, o elo entre o cliente e internamente também, né, ele precisa repassar as informações, repassar o cronograma internamente para a gente garantir a entrega 100%. O Tech Lead, no nosso cenário, né, algumas empresas trabalham com coordenador e tudo mais. O Tech Lead ele tinha o papel principalmente de, em alguns momentos, entrar em reunião com o gerente de projeto para uma demanda mais técnica, uma demanda de arquitetura de projeto, alguma mudança nesse cenário, e também para orientar o time que vai executar ali no dia a dia. Porque o time que está no dia a dia, né, no campo de batalha, você tem ali pessoas mais júnior, pessoas mais sênior, então ele ficava ali muito ajudando o time para garantir uma boa entrega, né, de uma maneira geral, e por último ele até validava as entregas ali daquele desenvolvedor de uma maneira geral. E com isso, né, o gerente de projeto tinha comunicação e reportava ali para o cliente. O ponto de você ter o time, um líder técnico, acaba sendo importante, porque você ter um responsável ali pelo projeto, nosso caso era desenvolvimento, mas poderia ser, por exemplo, uma pessoa de mídia, ou um designer, por exemplo, como a gente chegou a ter, justamente para ter uma visão 360 do projeto. E caso tenha que saiu um desenvolvedor, saiu um designer, você não perde todo aquele histórico do cliente, porque para o cliente isso acaba sendo muito ruim, né? Agora tem que explicar tudo de novo, o que é o projeto, perde a referência. Então a gente sempre trabalhou com essa dupla ali do gerente de projeto e o tech lead, porque se alguém sair, a informação do projeto não se perdia. E isso automaticamente ajudava numa melhor entrega. E o tech lead também ele era responsável, claro, pela entrega do time, mas também para entender o time de fato. Sim. Então ele fazia o one-on-one, ele fazia o plano de desenvolvimento da parte técnica daquele time e também da parte pessoal, né? Entender como estava o clima do time também, né? E até as cobranças. Exato. E até possíveis substituições, né, do time. Eu estou com alguém que não está performando por algum motivo.
não está se adaptando nessa tecnologia, ou ele Sim. entende melhor da tecnologia A, e aí os próprios tech leads às vezes negociavam, né? Ah, eu tô precisando de um cara aqui melhor nisso, e o outro precisando daquilo. E às vezes ali internamente eles acabavam negociando para justamente para a gente conseguir ali manter o time e entregar os projetos. Perfeito. Já indo para o final, né, de falar sobre operação, qual foi o maior erro que você cometeu em operação da M3? O maior erro foi, por um momento ali, né, a empresa crescendo, eu me afastei da operação, e a partir do momento que, assim, por mais que você pode ter pessoas na área, por exemplo, igual vendas, eu posso me afastar da operação de vendas e não estar vendendo, mas tem que estar acompanhando as métricas. E teve um período que eu me afastei e eu dei autonomia demais para diversos setores, que a gente acabou contratando mais pessoas do que realmente a gente precisava. Porque é muito comum, por exemplo, num cenário ainda mais no nosso cenário, que era um crescimento muito agressivo, entraram 3 clientes na mesma semana. É muito comum o time falar, não vai dar conta, que não sei o que lá e tudo mais, porque no início da entrada de um cliente é mais turbulento mesmo, mas depois aquela demanda começa a normalizar, você começa a entrar no cronograma, realmente você consegue entender melhor o cliente, e cada cliente acaba tendo as suas dores. Umas dores são mais imediatas, algumas são mais a longo prazo. Então, nesse momento que eu me afastei, o time cresceu demais e automaticamente a gente teve um impacto, obviamente, em margem, que foi um ponto que obviamente ele é relevante. A gente sempre teve muita cultura de uma geração de caixa muito forte, e você consegue também, e a operação ela parou de evoluir, ela ficou estagnada ali, Sim. fazendo a mesma coisa, mas não evoluindo também. Então foi se afastar da operação, acho que foi o principal erro. É lógico que tinha outras coisas acontecendo simultaneamente, mas é algo que não precisa estar no dia a dia atendendo os clientes, mas você precisa estar acompanhando, e se for preciso, automaticamente atender clientes. Tinha clientes que eu participava de reuniões, Sim. obviamente, para poder entender e até pegar os feedbacks também, que acaba sendo muito importante. Mas esse afastamento, eu acho que ele é um erro que tem que ter muito cuidado, porque ele gera vários outros problemas, Sim. inclusive os financeiros. Você falou sobre inchar o time, né? O líder, ele sempre vai querer ter mais liderados. Sim. Porque para ele é uma forma de poder. Imagina, eu tenho um liderado só, não, agora eu tenho 5. Então, para ele, é uma forma dele deter o poder dentro da empresa. Então, ele sempre vai pedir mais pessoas, Sim. de fato, né? Exato. E foi exatamente aí que a gente acabou errando. Sim. Porque a gente deixou os líderes, de uma maneira geral, tomarem decisões, e a gente acabou ficando com o time inchado. E esses líderes também, lembrando que a gente cresceu muito rápido. Sim. Então, eles também não estavam prontos para certos tipos de decisão. Então, tem decisões que eles poderiam tomar, mas esse tipo de decisão que você está falando sobre a operação, eles precisavam de orientação. Sim. E aí que foi o erro de fato, né? Sim, exato. E quem está mais à frente do negócio, porque eu fazia um papel muito forte de operações e vendas, é sempre importante você ter uma pessoa nesse meio de campo que você vai calibrando e tendo essa visão melhor. E querendo ou não, eles não tinham essa visão de vendas, Sim. tinha só mais a visão de operação, né? Então você encaixar essas duas áreas, ela é bem, bem importante. E o desespero, né? A empresa que cresce muito rápido causa um desespero. Sim. No fim, às vezes entra um cliente que a pessoa fala, meu Deus, mais um cliente. Sim. Que desespero. Então, isso também, controlar isso dentro do time é um desafio. Sim, exatamente. E até porque, assim, a gente tinha cliente muito grande, que o cliente ele já vinha com uma pressão também, por exemplo. Tem um caso que é bem emblemático, que nós migramos a principal loja da Vetex na Colômbia. Aquele projeto em si, ele tinha além do projeto ele ser complexo, que era uma nova tecnologia e tudo mais, ele tinha todo lado que, assim, os principais diretores da Vetex, assim, falavam conosco sobre o projeto. Então, era o projeto mais importante, é que se o projeto desse certo, o cliente continuaria na Vetex, ou se o projeto desse errado, ele poderia sair da Vetex. E aí aquele velho ponto, né? Você quer ser lembrado pelo cliente que ficou na Vetex ou pelo cliente que saiu da Vetex? E é um cliente relevante, né? A gente está falando, não é um cliente menor, que não teria um impacto financeiro tão grande. Então, fazer essas decisões e estar próximo é um ponto que é bem, bem importante. E um ponto, voltando um pouco atrás, nos squads dedicados, quase todos os clientes eu tinha um contato assim, próximo meu mesmo. Eu tinha um time que falava, obviamente, mas eu tinha um contato meu próximo, porque vários cenários já aconteceu, casos de cliente fazer alguma mudança de última hora, o cliente me ligar e eu ter que acionar o time para montar uma estratégia. Sim. Então, para projetos estratégicos, normalmente você vai precisar ter
alguém também da empresa, da agência, que seja estratégico para estar próximo desse cliente, porque esse cliente ele não tem hora para te ligar. Ele pode te ligar, ou ele pode nunca te ligar, como ele pode te ligar meia-noite num sábado, por exemplo. Sim. E você precisa ver como atender. Tá. Uma pergunta que muitas pessoas fazem pra gente. Como montar a operação fora do Brasil, né? A gente tinha América Latina, alguns projetos em outros países, mas as operações mesmas eram México, Colômbia e Argentina. Como você consegue ajudar a galera a abrir a cabeça para montar a operação fora? Pô, montar a operação fora do Brasil é um desafio grande, porque você tem a questão, obviamente, do idioma, as leis ali de cada país em si, e a questão do cliente, assim. A grande vantagem para nós que vamos de outros países é que esses países estão acostumados a contratar empresas estrangeiras. Então isso acaba sendo uma vantagem porque não acaba você sendo uma agência brasileira, não é exatamente um defeito, não é exatamente um problema. É lógico que se for um cliente que estiver numa concorrência muito acirrada, ele vai preferir ter uma agência que tem time local. Então o primeiro ponto que precisa ter clareza é isso. Assim, no final do dia a gente continua sendo estrangeiro, mas isso não é uma barreira de entrada. Para a contratação de time, no nosso caso, a gente mantinha os gerentes de projetos locais para poder literalmente falar o mesmo idioma, né, falar o espanhol com o cliente e conhecer as dores locais, porque o erro que é muito comum, a gente acha, não, o espanhol é igual ao brasileiro, não sei o que lá, essa coisa toda, só que na prática existem diversas variações e existem diversas variações no espanhol. Então, por exemplo, se eu estou atendendo um cliente da Colômbia, eu tenho que entender a dificuldade de logística da Colômbia, que é diferente da dificuldade de logística do Chile, que é diferente da dificuldade de logística no México. Então, os nossos gerentes de projeto eram locais, que era quem falava com o cliente, e o nosso time de tecnologia ele era no Brasil. Então, obviamente, esse time de tecnologia, nós pagamos ali o curso de espanhol para eles aprenderem a falar. Em alguns cenários, eles precisavam falar com o cliente em si, acabava não tendo como fugir, mas que a comunicação final era sempre com o gerente de projeto, mais local, né, para poder falar com os clientes. A gente criou um pouco a estratégia de regiões, então quando você fala da Colômbia, o fuso horário é muito próximo, que é o do Brasil, e é muito próximo do que é o do México, né? Então na Colômbia virou um hub para poder atender cliente dos dois lados. Na Argentina já era o fuso horário era basicamente igual ao do Brasil, tem algumas épocas do ano tem uma pequena variação, e também era muito próximo do Chile, então era mais fácil esse gerente de projeto atender esses projetos nesses dois países. Então a gente estruturou um pouco assim, mas é importante você entender que cada país tem sua particularidade e que cada cliente também ele vai ter ali suas dificuldades. Então ter uma pessoa local ela é muito importante. É lógico que toda agência sempre tem aquela possibilidade, mas eu tenho um cliente aqui no Brasil, ele quer fazer um projeto lá no México. Legal, é uma experiência, só que quando você quer atender de fato o cliente localmente, você precisa ter alguém. Até para você participar dos eventos locais, até para você investir em eventos locais. Por exemplo, na América Latina tem o E-Commerce Day, que é como o E-Commerce Brasil aqui no Brasil. A gente participou de vários, tem os próprios eventos, no nosso caso ali da Vetex. Então você precisa estar inserido no ecossistema local também, porque senão a sua agência ela acaba sendo esquecida. Porque você imagina, eu vou lá no E-Commerce Day, aí tem todas as agências lá e você quer crescer na Colômbia e você não tem nada lá. Então é importante pensar que você vai ter que ter essa transição e se o Latam realmente for um investimento da agência, for realmente uma estratégia, de fato, eventualmente alguém importante da agência até mudar para um país, a gente não precisou disso, porque logo no período a gente fez ali o deal da agência, a venda da agência, mas dependendo se for um país realmente importante ou uma região realmente importante, você vai ter alguém que fica ali viajando nos países porque precisa ter alguém lá. A mesma coisa que vale aqui para o Brasil, vai valer para lá. Geralmente as agências querem ir para o Latam, mas pensa que é um puxadinho. E um puxadinho não vai funcionar. Você pode ter 1, 2 clientes, mas a gente chegou a ter 60% da receita fora do Brasil. Então você precisa realmente pensar em estar lá e participar dos eventos, conhecer a cultura local. E a galera que é de marketing digital também tem o desafio, por exemplo, de mídia paga, de tráfego pago, porque é muito cultural, a gente está habituado a fazer para o Brasil. Como que você vê esse desafio para a galera de marketing digital? Quando a gente fala de marketing digital ainda é um pouco mais complexo do que era o nosso cenário, porque o nosso cenário, a gente tinha a Vetex, que era mesmo padrão, vamos dizer assim, em todos os países,
o que mudavam eram as regras de negócio. Marketing digital você vai ter os dois, você vai ter a regra de negócio que vai mudar e às vezes também num país específico, por exemplo, sei lá, o TikTok pode ser mais forte, então vai ter que ser mais TikTok do que Meta e assim por diante. E existe a questão também da escrita. Cada país, por mais que seja em espanhol, existem diversas variações. Então, por exemplo, o mesmo produto, às vezes não é chamado da mesma maneira na Colômbia, no México e na Argentina. Então, para uma agência em si, de marketing digital, o ideal é escolher um país e avançar naquele país primeiro, para depois entrar nos outros países em si. Porque as próprias agências que são, por exemplo, da Argentina, da Colômbia, elas possuem dificuldade em vender para outros países de marketing digital justamente por isso. Sim. Então, por exemplo, quando você fala de um e-commerce, por exemplo, a logística do Chile ela é uma logística complexa porque o Chile é um país pequeno e teoricamente comprido. Então, você precisa conhecer dessas regras para você poder criar uma campanha para a gente poder, igual aqui no Brasil, né? A gente cria muita campanha, Sul e Sudeste, não sei o que lá. Você precisa entender exatamente essa dor lá no país. Na Colômbia também tem diversas variações. Então, para marketing digital, de fato, é escolher um país que fiscalmente faça sentido para poder estruturar. Então, eu vejo que o marketing digital ele é mais complexo do que, por exemplo, que era o nosso cenário. Legal. Falei há meia hora atrás que a gente ia finalizar e aí o assunto ficou bom e eu saí perguntando e não finalizamos. Mas agora, para finalizar, o que você deixa de conselho para a galera que está nos ouvindo sobre a operação? Legal. Eu acho que o principal conselho é olhar sempre a disponibilidade do time e o lucro do time, porque no final do dia, o caixa é o que vai te dar tranquilidade para você tomar qualquer decisão na sua empresa, na sua agência. Então, se você não tem uma operação, se você tem uma operação muito bagunçada, com toda certeza você vai ter impacto no caixa. Não existe isso, você ter uma operação toda bagunçada e o caixa não está gerando ali financeiramente o que você precisa. Então, ter essa operação bem ajustada, pensar 1 milhão de vezes antes de contratar, realmente ver se não dá para alocar ali internamente, ter os números na mão, assim, o que a gente mais fala com agências que não tem número, às vezes a agência que está faturando R$500 mil por mês e a agência não tem controle nenhuma da operação. E você vai vendo que aquilo vai virando bola de neve e a empresa começa a não ter lucro e às vezes tem que pegar empréstimo. Então a gente acaba pegando diversos cenários que é justamente porque a operação perdeu o controle. E quando a operação perde o controle, o seu fluxo de caixa vai perder o controle e a sua empresa ela vai perder o controle. Porque quando você tem caixa, você tem a tranquilidade para tomar as melhores decisões. Se você não tem caixa, você tem que fazer as ações para ontem, né? Por ter que demitir, porque esse mês que vem eu não vou ter dinheiro para pagar. E eu não sei nem como é que eu vou pagar a rescisão dessa pessoa. Exatamente. Então, a operação ela vai refletir em tudo. Ela vai refletir, por exemplo, também na indicação que o seu cliente pode fazer de outro cliente, na renovação. Então, ter esse controle da operação e ter muito cuidado com essa questão de você adicionar muitos serviços, né? Hoje é muito bonito, a sua agência 360. Só que tem muita agência que tem 360, mas não faz nada bem. E esse ser 360 é bom porque sempre vai ter aquele cliente, não, mas meu cliente gosta de falar com um parceiro só. Concordo, só que ele gosta de falar com um parceiro que resolve 360, não vai adiantar ele falar com um parceiro e não resolver. Então, às vezes é melhor você ter uma quantidade menor de serviços, entregar melhor e ser realmente especialista naquele serviço e ter realmente o controle, porque senão, às vezes você faz tudo, não tem controle de nada, e a agência vira ali uma maluquice, você não tem lucro ali com a empresa, começa a desanimar, acha que o problema é com você e tudo mais. Então, ter a operação controlada, acho que é o melhor segredo ali para pensar a longo prazo. Faturamento é métrica de vaidade. Sim. O que manda, de fato, é a geração de caixa. Exato. Você tem que olhar lucro por funcionário, lucro por projeto, né? E depois olhar o lucro da empresa no todo, né? Exato, porque senão, se você não tem essa métrica muito clara, você acaba contratando mais do que você deveria, você acaba fica com medo de trazer cliente, porque você não tem uma operação também bem estruturada, e aí fica sempre naquele dilema, eu saio de atender cliente pequeno para atender cliente grande, porque a sua operação também não está estruturada, você não tem confiança para pegar um projeto maior, então você não consegue avançar com a empresa, você fica ali vivendo num negócio muito bagunçado. Então, acho que realmente ter a métrica da operação, e métrica que eu digo é o básico, registro de horas, quanto eu gasto por cada cliente, nada mais que isso, e cruzar o quanto que cada cliente paga para começar
a ter uma visão de como quanto a empresa está saudável. Maravilha. Pablo, obrigada. Foi excelente. Tenho certeza que a galera vai curtir bastante essas dicas. Afinal de contas, a operação é uma das partes mais complexas de uma empresa, no geral, nem só de agência, né? Sim. Todo mundo tem dificuldade com a operação, de controlar a lucratividade também da operação. Então, tenho certeza que foi muito valioso para todo mundo ouvir esse bate-papo. Boa. E foi um prazer poder falar um pouco mais de operação. E todo mundo que comentar operações vai receber o resumo desse bate-papo. Obrigada. Obrigado.